Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversa Agregada. Hoje, sob nova direção, estamos aqui com a Petiana Monique. E com Petiano Melk. Hoje nós temos a honra de ter conosco a professora doutora Aline Nash, ela que é doutora em Ciências com ênfase em Energia pela USP, mestre em Economia da Empresa pela UFPB e graduada também pela UFPB. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Hoje também ela ministra as matérias de Economia Brasileira Contemporânea e TCC1. Professora, como a senhora começou a sua história com a economia? Teve algum marco principal que fez a senhora ter interesse por essa área? O que a senhora pode falar? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito parabéns, tanto pelo programa como por essa conquista que vocês estão agregando nos currículos, né? A minha relação com a economia é bem inusitado, porque, assim, eu digo que foi um ato falho. Nós morávamos em Jequié, Bahia, no interior da Bahia. Então, era caro ir estudar em Salvador, porque o custo de vida de Salvador era mais alto do que o custo de vida na Paraíba. E a gente já tinha alguns amigos que estudavam lá na Paraíba. Uhum. Então, a minha irmã foi primeiro e ela decidiu fazer farmácia. E, naquela época, né, não tinha a difusão da internet como a gente tem hoje. Tinha coisas muito específicas, mas não difundida como a gente tem hoje. E, então, eu fiz uma cartinha, botando os meus documentos e pensando em fazer agronomia. Uhum. E a outra opção seria arquitetura, algo assim. Não lembro a segunda opção. Quando eu recebi o retorno, aí um dia, antes de viajar, eu liguei para a vizinha, porque ela também não tinha telefone, e ela me falou, já está aqui todos os documentos, o cartão, era vestibular, e aí a gente viajou, eu e uns amigos. Chegando lá, eu vi que eu ia fazer economia. Eu falei, mas por que você escolheu economia? Ela pegou a cartinha, a prova, e falou, aqui que você escreveu. Eu não escolhi agronomia, porque agronomia lá na UFPB é em outro campus, no interior, em Areias. E a gente, por condições financeiras, a gente tinha que ficar as duas na mesma cidade. Uhum. E aí eu falei, ela falou, eu escolhi economia e aí depois você decide se vai ficar ou não. Fiz, passei no vestibular e fui me envolvendo com todas aquelas questões. Era tanta coisa para aprender, né? Eu vim de escola pública e a gente vem com um pouco de baixa estima, porque a gente vem assim achando que a gente está com pouco aprendizado, mas isso é uma coisa que a gente tem que romper. E aí eu estudava muito, levei meus livros de matemática, ficava estudando sozinha e deu para ir. Então, foi isso que aconteceu comigo. A minha história com a economia foi assim, e eu fiquei. Acabou que foi muito sem querer, né? Foi um ato falho meu. Foi. E teve algum momento mais desafiador para a senhora nessa trajetória? Eu digo o seguinte, com relação a desafio, que um estudante pobre, tudo é desafio, o seu dia a dia, que foi o meu caso. E, à época, a gente não tinha, isso é início dos anos 90, a gente não tinha esses benefícios federais que hoje os alunos têm. Então, a gente não tinha Bolsa Família, nós não tínhamos Bolsa Permanência, não tinha pé de meia. Então, para mim, foi um grande desafio tentar estudar sem precisar trabalhar fora da universidade. Então, para mim, foi um privilégio passar na Universidade Federal, que aí eu já não precisava pagar nada de mensalidade, e fazia uso do RU. À época, o RU era gratuito, isso ajudou bastante. Tínhamos o hospital universitário dentro do campus, a universidade lá, a UFPB, tem o campus de João Pessoa, é um campo muito atrativo, tem muitas coisas.
E a Glória foi logo no início, eu entrei no programa PIBIC, né, a Iniciação Científica. Então, isso aí foi a Glória. Te deu um incentivo a estudar, né? Sim, e me manter. Professora, é interessante a senhora estar falando sobre isso, porque a gente sabe que o nosso curso, ele abrange diversas áreas, né? É quando a gente está na graduação. E a gente percebe também que as infinitas possibilidades que ele traz. Por conta disso, eu gostaria de saber um pouco como a senhora se encontrou estudando energia e ainda mais em uma universidade tão renomada quanto a USP. Bom, uma coisa não exclui a outra, né? Eu falei assim, agora eu vou fazer essa área. As coisas, elas, assim, tem pessoas que nascem com um dom, né? Ela já sai assim, nunca viu um piano, ela senta e toca piano para o resto da vida. Como eu sou uma pessoa na faixa do normal, as coisas vão sendo construídas ao longo da nossa vida. Lá, quando eu fiz a graduação, na universidade, naquele momento, o que me dava a possibilidade era ainda ficar na UFPB. E aí, lá tinha a economia do trabalho e tinha outra linha, que era a economia de empresa, que estava começando. E aí eu me interessei mais por essa área, né, me atraía mais essa parte. Eu gosto muito da parte de macroeconomia, principalmente. Desenvolvimento socioeconômico. Então, eu queria mais casar isso. E deu certo, eu fiquei nessa parte de economia da empresa. Logo assim que eu termino o meu mestrado, no mesmo mês, eu vim para Palmas, no dia 9 de abril de 2002. Agora, no mês de abril, então, eu estou achando muito legal estar fazendo essa entrevista aqui com vocês, participando desse podcast. Sim. Porque está fazendo nesse mês, né? 24 anos, né? 24 anos. Bastante Que eu tempo. tenho essa relação com o curso de economia. E aí eu vim trabalhar como professora e conhecendo esse ambiente aqui, o território, né? E aí, assim, a parte de economia ambiental, eu dei aula, precisava dar aula de economia do meio ambiente, de recursos naturais, macroeconomia. Então, eu acabei dando muitas disciplinas e isso abriu as outras possibilidades, como você mesmo falou, Melk. E eu trabalhei com 2 professores aqui do campus de Palmas, a professora Maria Alice, da comunicação, eles estão aposentados hoje, e o professor Ricardo Escadesse, do curso de engenharia elétrica. E aí a gente ganhou um edital, né? Foi aprovado nosso projeto para fazer um diagnóstico socioeconômico do entorno do Leão Norte e Sul, de linhas de transmissões, que pega um trecho de Funas e vai até Imperatriz do Maranhão. Isso foi em 2006. Então, esse contato com esse diagnóstico me fez ter contatos com outros professores da USP e tal, fui acabando conhecendo outras pessoas, e surgiu a possibilidade de participar do concurso, né, do programa de pós-graduação lá do IEE, da USP. Eu passei no processo seletivo, e a intenção era dar continuidade a esse diagnóstico, né? Só que ali você vai estudando, você vai conhecendo mais coisas. E aí, o que aconteceu? Isso era 2008. Então, em 2004, então, assim, não fazia muito tempo, o então governo tinha implementado o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o PNPB. Isso foi em 2024, como eu falei, né? Então, qual era o objetivo desse programa? Então, foi isso que me interessou. Então, esse programa do biodiesel, né? Ele
ele tinha como objetivo implementar a produção e o uso sustentável do biodiesel no Brasil, promovendo inclusão e desenvolvimento regional. Eu achei muito interessante estudar qual é o papel desse programa na desigualdade regional. Então, a minha tese foi dentro dessa área. E eu adorei fazer esse trabalho. Foi um trabalho assim que eu vi uma certa utilidade, porque é um pouco frustrante quando você fica ali sem entender o que é que você está fazendo, o que é que você está estudando. Então, a gente tem que ter calma, respira, que tem utilidade, e a gente vai sentindo isso. E foi isso que deu, né? Essa passagem, assim, é uma passagem... Não é que eu deixei a economia da empresa. A gente coloca tudo junto. Sim. E a gente vai evoluindo, até porque a economia ela é muito ampla. Você não precisa, agora eu só quero estudar isso. É isso que é bacana no curso de economia, porque ela te abre assim infinitas possibilidades de estudos. Professora, é muito interessante porque, além do mais, quando a gente trabalha com algo que a gente se interessa, é muito bom a gente ver o reconhecimento. E como a senhora vê que a sua tese foi premiada, como a senhora se sentiu por ter o trabalho sendo reconhecido ali de fato, né? Todo o esforço ali de anos. Então, é gratificante, assim, no momento a gente vê numa pilha tão grande para fazer as coisas, cumprir tarefas, né? E teve alguns desafios, assim, de dados. Daqui a pouco, eu dependia dos dados do censo, aí o censo demorou de sair da agricultura familiar. E fazer pesquisa no Brasil ainda é caro. E mesmo você estando num grande centro, como a USP, ali em São Paulo, né? Como eu recebi uma bolsa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, então eu tive a oportunidade de concorrer a esse prêmio que a ANP ela fazia. Ela tinha uns programas dentro dos programas de graduação das universidades, né? E a USP tinha, acho que 2 programas, e o IEE era um desses programas que atendia a ANP. Então, foi assim... É muito bacana você ver... Casou, né? Uma coisa que eu estava gostando de fazer, que eu gosto de fazer, pesquisa, com esse prêmio. Eu falei assim, poxa, então, deu certo. Aí eu me senti muito gratificante, embora fosse uma coisa assim pequena, né? Sei lá, posso chamar de pequeno. Não é nada de você chegar e ficar... Ai, né? Não é um prêmio Nobel. Longe de ser. Mas é algo assim... como eu disse, realmente é algo gratificante, vale a pena. Sim. Você fala assim, valeu a pena fazer todo esse esforço, ir lá para o IBGE, pegar dados, sabe? Jogar no Excel, rodar programa. A pesquisa, eu trabalhei com todos os municípios do Brasil. Nossa. Ou seja, mais de 5.000, né? Sim. Então, assim, foi dados para caramba. Inclusive, ajudei o IBGE, dei um feedback com alguns dados que estavam, em algumas tabelas que estavam errados. Então, assim, foi muito legal ter feito esse trabalho. Eu adorei. É difícil, mas foi gratificante, né, professora? Sim. E pensando agora em economia da energia aqui no Brasil, teve alguma decisão ou política que influenciou, que teve grande impacto econômico agora nos últimos anos? Sim, eu diria que um exemplo importante que você quer é a política de preços de combustíveis, né? Então, você vê como essa questão é sensível. Quando o país ele é dependente de recursos, né, de insumo básico, como energia, como petróleo, né? E aí você vê assim, o país fica meio que refém. Uhum.
disso. Se qualquer coisa acontece, uma guerra, um contratempo para produzir, isso repercute nos preços internos da economia. Então, começa a subir o arroz, o feijão, porque tudo está em volta à gasolina, sim, o petróleo, o diesel. E aí, então, você acaba sofrendo todo esse processo da logística. Sofreu o processo da logística, você vai repercutir, reverberar no consumo final. Outro que eu diria assim importante são o incentivo a energias renováveis, tá? E o Brasil avançou bastante na energia solar, eólica, mas, embora isso também a gente tem que ter cuidado por conta de alguns efeitos, alguns impactos no meio ambiente, mas, em compensação, isso gera emprego também. Ou seja, tudo tem que ser estudado e ver se naquele local há viabilidade técnica e ambiental para ser implantado. Mas, assim, e isso é importante porque amplia a matriz energética do país. Uhum. E aqui mesmo no Tocantins, o Tocantins tem bastante potencial energético, né? Tem, sim. Um exemplo claro é a energia solar. E, ultimamente, tem sido bem difundido, né? Pelo menos no consumo residencial. A gente vê bastante. Se você for aqui no terraço do bloco da reitoria, você vai ver que tem bastante teto. As placas solares aumentaram bastante, né, aqui na cidade. Sim. Professora, já que a gente está falando um pouco sobre o Tocantins e tudo mais, como foi para a senhora chegar em um estado mais novo do Brasil, que estava ali em desenvolvimento, em crescimento, assim, como foi esse processo de transição? Eu costumo... como eu estava falando, assim, a questão de desafio, das emoções, de você receber prêmio e tal, essas coisas. Às vezes você está num processo tão... você está naquele processo, no seu corre do dia a dia, uhum, que demora de cair a ficha, de você pensar, né? Então, assim, quando eu estava terminando o meu mestrado, uma grande amiga minha, Márcia Batista, que é professora da UFPB, que também era minha parceira da iniciação científica, né? Como você e a Monique aí, eu também tive essa vida. E aí ela me falou, Aline, olha, vai ter uma universidade federal, logo, logo, lá no Tocantins. Mas, bom, terminei o mestrado hoje. Aí eu peguei e falei, não, vou escrever lá, mandei meu currículo. E o professor falou, olha, a gente está precisando com urgência. Então, assim, acho que em menos de 15 dias eu já tinha eu consegui pegar logo o meu diploma, coloquei na minha bolsa, coloquei algumas peças de roupa e vim morar num hotel. Eu estava com as malas prontas, professora. Vim para um hotel, aí falei para minha sobrinha que morava comigo lá em João Pessoa, né? Falei, olha, Liu, eu vou lá ver como é, depois eu te peço para tu mandar pela transportadora algumas coisas aqui, deixei lá pronto. Foi um grande desafio encontrar, assim, um dia você é aluna, no outro dia você é professor. Professora. Né? E a gente aprende fazendo. No dia a dia, a gente aprende com cada aluno, e isso é fantástico. Né? Eu sempre me emociono, tá? Eu sou uma pessoa muito emotiva. E, como eu falei para vocês, tem 24 anos que eu cheguei. Aí, um grande desafio, o curso de economia, ele já existia. Ele foi credenciado, salvo engano, no segundo semestre de 97. Tá? Quando eu cheguei, quem me recebeu, que era então o coordenador, era o professor Andrés, que a gente tem até hoje, né? Nosso professor de matemática, de cálculo, excelente.
E aí ele me recebeu, e aí tinha uma missão. O curso já tinha, acho que 2 anos e pouquinho, e ele estava a vias de ser reconhecido. Então, eu fui incumbida dessa missão. À época, tinha a professora Eliana também, que veio de Uberlândia, e a gente sentou e ajudamos o professor André em tudo que precisava para esse curso ser reconhecido. Graças a Deus, o curso foi reconhecido. Aí, logo depois do reconhecimento, me pediram para eu ser coordenadora do curso. Aí, eu já fui coordenadora do curso e a gente preparou todo o processo, que aí já começava os trâmites para a Universidade Federal do Tocantins ser, de fato, implantada, né? Concurso de professor. Então, nesse corre-corre, fazendo tudo isso e ainda estudando para o concurso. Sim. Olha a loucura. Passei para a prova, né? Fiz para economia monetária, passei, graças a Deus. Aí fui a primeira diretora do campus, logo no outro dia. Nossa. Fez uma eleição bem, bem pequena, assim, só para aquele pessoal, só os alunos. E aí, no outro dia, eu já era diretora do campus. E foi assim, nunca parou. Sabe? Não parava. Um evento atrás do outro, né, Isso, professora? era assim, a gente não precisava matar o leão, não, mas a gente fazia o quê? A gente era amiga do leão, né? Sei. A gente pega e faz amizade com o leão, e o leão ajuda. A gente bota o leão para trabalhar. E aí a gente foi correndo aqui, correndo ali, fazendo todo o processo. Deu certo, acredito eu. Sim. E isso, para mim, é um grande privilégio. Poder acompanhar toda essa transformação, para vocês terem uma ideia. Quando eu cheguei aqui, há 24 anos, ainda não existia o reservatório aqui do lago. Então, eu tenho uma foto sem o lago, sem o reservatório cheio, e depois com o reservatório cheio. Ah, eu quero ver, professora. Tá, é uma diferença de 6 meses, tá? Uhum. Então, assim, é muito bacana. Então, eu fico feliz por fazer parte dessa história. Então, professora, é muito importante, né? A senhora que esteve aqui desde o início e sabe todo esse processo e quão trabalhoso e dificultoso o processo de desenvolvimento. Qual a opinião da senhora sobre o Tocantins, de fato, durante esse período que a senhora esteve à frente? O que a senhora vê que limita o Estado ainda hoje? Bom, dando sequência da que a gente falou do privilégio de acompanhar esse processo todo da UFT, e a UFT também é o Tocantins, né? As duas, tanto a UFT como o Tocantins, são muito, como é que eu diria, é tudo muito próximo, o desenvolvimento. Eu diria que essa questão do que limita ainda o crescimento do Estado, eu vejo em 3 pontos. Primeiro é a infraestrutura, principalmente a logística. Eu acredito que isso ainda precisa. Eu sei que já está fazendo, tem aqui a ferrovia, as estradas, tal, mas a gente precisa ainda ter algo mais consolidado, tá? Porque a gente sabe que o custo da logística ela impacta diretamente principalmente na competição, né? Ela impacta diretamente. Então, o segundo ponto, eu diria que é a diversificação econômica, né? O Estado ainda está muito concentrado na questão do agronegócio. Então, é preciso, acredito que, diversificar um pouco isso para não ficar muito numa monocultura, vamos assim dizer. Né? E o terceiro ponto, que não é que seja menos importante, não tem uma ordem aqui, mas é a mão de obra, a qualificação da mão de obra. A gente precisa muito de mão de obra qualificada. Precisa demais. Verdade. Voltando um pouco sobre sua experiência como professora, a senhora está aqui na UFT já tem muitos anos, praticamente um dos pilares dessa faculdade.
E teve algum momento que, não um momento, mas tem algo que mais marca a senhora desde que a faculdade abriu até hoje? Teve alguma mudança que mais te marcou esses anos? Eu acho que é difícil a gente lembrar assim, de um momento específico, né? Eu acho que a posse, o momento da posse. Minto, antes da posse, teve um momento bem marcante, que foi a semana do concurso. Porque, assim, como tinha, era o quê, meu Deus? Acho que 200 vagas aqui para o campus. Uma coisa assim. Então, assim, não só para o campus, era para a universidade toda. Então, foram muitas vagas ao mesmo tempo. Sim. Então, vinha, assim, uma quantidade de voo significativo para a época, muita gente, os hotéis lotados. Assim, parecia que era um show, gente. Foi muito bacana aquilo, sabe? Aquele movimento que, de repente, palmas, bum, né? E, então, todo mundo, a gente tudo ali querendo o mesmo objetivo, todo mundo na mesma energia. Então, aquilo foi bem marcante, aquele processo de... hoje, é assim, não foi fácil. Está entendendo? Quem passou por esse processo de implantação da UFT, como foi feito o processo, né? Foi bem desgastante, de você ter uma infraestrutura mínima, assim... Palmas era muito pequena, né? Muito recente. Não, eu não falo nem só de Palmas, mas sair do campus da Unitins para entrar ao campus da Federal foi a mesma coisa. Então, a gente tinha o bloco 1, 2, 3 e 4 e o bloco A, B e C. Ou A, B e C, isso mesmo. Né? E aí jogaram, assim, de repente, tudo agora era na mão de quem passou no concurso. Para fazer todo esse processo de licitação, comprar material para continuar dando as aulas, sabe? Foi muito assim. O chão de fábrica, quem estava ali no chão de fábrica... A gestão, de fato, né, professor? Foi bem difícil, sabe? Assim, não foi fácil. Mas, quando a gente olha para trás, e o que a gente tem hoje é muito gratificante. A gente vê que a gente está tá no caminho certo, sabe? Sim. Precisa de coisas? Precisa, a gente sabe disso. Né? A UFT não é diferente da condição que está o ensino o ensino superior das universidades públicas. Né? A gente tem uma demanda, a gente tem um déficit aí de muitas coisas e a gente precisa correr atrás. Tem que correr atrás, sabe? E a importância disso tudo são os alunos. É muito importante que os alunos estejam participando desse processo também. Aliás, os alunos sempre estiveram participando. E os atuais, não deixar essa bola cair. Sim, algo que eu achei interessante sobre a sua trajetória, parece que a economia sempre meio teve... foi um passo meio que premeditado, entre aspas, sempre, desde que a senhora foi entrar na graduação, né? Foi algo que já estava ali, aí foi entrar para agora no mercado de trabalho, já foi algo muito ligeiro também. Mas e sobre suas aulas? Tem alguma disciplina que a senhora mais gosta de dar? A senhora tem alguma preferência? Eu acho que cada momento, ao longo desse tempo, a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente vai se identificando, né? Hoje, eu gosto sempre do que eu estou fazendo atualmente. Eu acho que é mais prático, sabe? A gente gostar de algo assim, o atual. Atualmente, eu trabalho com 2 disciplinas. A economia brasileira contemporânea, ela é muito gratificante, porque eu preciso estar atualizado o tempo todo. Sim. E, com isso, eu posso fazer link da macroeconomia e um pouco da micro, quando a gente vai estudar algumas coisas de preço relativo, algumas competitividades de indústria, algumas coisas desse tipo. Mas, assim, e como eu sempre gostei muito da disciplina de macroeconomia,
Então, a Brasileira Contemporânea, ela me dá essa oportunidade da gente estar discutindo temas atuais. Sim. E eu gosto muito de fazer projetos, né? Então, eu acredito que, bom, pelo menos assim, não vejo muita queixa dos alunos com relação a TCC. Eu acho que a gente está conseguindo, assim, fazer um trabalho significativo pelo menos, ser, assim, uma tutora, né, nesse processo todo. Sim. A senhora percebe alguma dificuldade que os alunos mais sofrem na economia? Eu acho que na economia, eu tiro até por mim, assim, como é que eu era aluna de graduação, né? Uma coisa assim que eu percebia e que eu conversava com os professores, perguntava e eu percebo também. A gente tem alguns problemas de base, né? A parte da matemática, a parte da interpretação de texto, que não é interpretação de texto não é um problema só do aluno da economia, né? É uma coisa muito geral que a gente tem que tomar sempre cuidado. Na economia, uma coisa que é importante é como a gente estuda muito modelo, teoria, então a gente saber diferenciar como é que eu diria, os pontos dos modelos. Então, para o aluno de economia, especificamente, é muito importante que os alunos, como a gente está estudando modelo, verificar os postulados de cada modelo, ver o que esses pressupostos definem, esses modelos. Então, qual teoria, como foi que aquele autor, qual foi o método que ele seguiu, tá? Então, assim, as teorias, ela tem isso por trás, o modelo. Como foi que ele chegou a desenvolver aquele modelo? Como é que ele critica o modelo antecessor? Tem uma análise crítica. Exato, saber fazer uma análise crítica, uma análise, né? Então, é nesse sentido que é muito importante estar estudando e fazer sempre uma análise comparativa. O que é que tem nesse modelo? Como é que ele passa desse modelo do autor X para o autor Y? O que é que tem de diferença? Como é que se comportam as variáveis em cada modelo? Isso é extremamente importante. É rico, né, professora, o tanto de conhecimento que a gente adquire no curso de economia, como a senhora já havia mesmo dito, e como isso nos dá força para analisar, né, a nossa sociedade, porque o nosso curso ele abrange, né, toda. Você vai Corta. para a F, Economia Atual? Isso, né? a F. A transição da energia Para algo distante Tá. ou nós. Volta. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Ah, é verdade. Professora, é muito gratificante, né, saber que o curso ele oferece um vasto conhecimento para a gente analisar a nossa sociedade como um todo, né? E por conta disso, né, a gente vê que atualmente o Brasil e o mundo está... Ai, não. Essa coisa do Brasil, corta aí. Pode dar uma enxutada no telefone. Você vai me perguntar, a transição energética Isso. parece algo distante ou está acontecendo no nosso dia? Exatamente. Então, você pode perguntar, professora, como é interessante essa que você estava falando, o que é? Sobre a gama de conhecimento que o curso traz para analisar a sociedade. Aí eu quero... Como é que a transição energética parece... A transição está acontecendo? É algo distante ou é algo que faz parte do nosso dia a dia? Certo. É muito rico, né, a gama de conhecimento que o nosso curso traz. E, por conta disso, professora, eu gostaria de saber como que a senhora enxerga atualmente, né, o Brasil e o mundo em questão à energia. Se há, de fato, essa transição para uma energia mais saudável, como por assim dizer, como a senhora vê essa questão da energia? Ela não é distante, esse processo não está distante, tá? Ele, pelo contrário, ele já acontece no nosso dia a dia.
Então, quando você pega a energia eólica, a energia solar, que a gente vê o tempo todo aqui, principalmente aqui em Palmas, nas casas, quando você vai para um campo aberto que tem mais vento, aí você vai ver a eólica, né? Os carros elétricos, né? A gente já está com... A gente tem percebido como nesse ano, esse último semestre mesmo, 3, 4 anos, mas aqui em Palmas, que eu quero dizer assim, eu percebi que o último ano, Sim. assim, deu uma boa... Mais agora com o aumento da gasolina, deve Sim, sim. Então, o biocombustível, né, o que é o etanol, o biodiesel que você tem ali usando a soja. Então, você percebe que isso já faz parte do nosso dia a dia. E, no Brasil, não é... Aliás, não é, essa matriz energética que a gente vê, essa necessidade de amplitude dessa matriz energética, não é uma coisa que ocorre só local, né? O mundo ele está vendo a importância de você ter uma matriz energética mais diversificada dos países. Então, é um processo que... amanhã vai estar tudo assim? Não, é um processo que vai levar aí um tempo para se consolidar totalmente, mas já começou. Certo. E quando a gente fala de energia também, a gente pode analisar, professora, a possibilidade de mercado. A senhora acha que o Brasil, em seu tamanho território, teria capacidade de liderar uma fonte de energia limpa frente a outros países? Qual a sua visão sobre isso, assim? O Brasil tem um potencial real, né? Então, assim, o Brasil é um dos países que está na frente com relação à produção de energia limpa. A nossa base, a nossa matriz energética ainda é hidráulica, que é uma energia de fonte limpa, né? Ok, mas você pode dizer, professora, mas não desmata muito. Então, assim, eu estou dizendo limpa, porque se você for usar termoelétricas, você vai queimar, então você vai jogar muito poluentes, ok? Então, quando eu falo de matriz limpa, eu estou dizendo que ela, ao ser produzida, ela não polui o ar, Certo. ok? Uhum. Mas ela tem uma poluição mais baixa, né? Só ali as máquinas dela, porque sempre vai ter Uma uma porcentagem ali. porcentagem, né, que a Uhum. gente consegue administrar. Mas eu estou dizendo assim, em termos de produção, que a gente chama, ela é limpa, né? Agora, precisa de rios, precisa de, como é que se diz, de reservatórios. Então, ela pega uma área, né, Certo. bem extensa. Exatamente isso que eu iria perguntar, professora, porque se, né, a energia limpa, ela também ia trazer desafios, não só benefícios, e agora a senhora já disse, né, que em relação à utilização dos recursos naturais, mas não em grande escala como as outras, poderia se dizer assim. Eu digo que, assim, olha, todas as fontes, ao ser produzida, ela vai ter um impacto ambiental, né? Então, é muito comum nos parques eólicos, assim, não pode fazer muito próximo de residências, porque causa um desgaste muito grande nas pessoas. Você pode ver em algumas reportagens, a gente vê as pessoas que estão ali próximas das usinas reclamando de barulho constante, de poeira, do pó, né? Aí fala dos animais, pássaro, né? Então, assim, tudo vai ter, tudo. Aí cabe o planejamento ser feito com seriedade, ver qual é o local que vai trazer mais benefício para a população do que malefícios. Sim. Sobre a sua carreira acadêmica, professora, a senhora recomendaria esse percurso para outras pessoas, para outros alunos? Como a senhora viu, a senhora sempre se viu
fazendo essa carreira? Não me via assim, sendo professora. Eu vim de uma família grande, a gente brincava de reproduzir o que a gente estava vendo na televisão, dar entrevistas. É, você acredita que a gente, quando era pequena, a gente brincava a gente tinha de comprar coisas. A gente pegava, tinha uns cigarros assim. Olha como a gente tinha noção de escassez. Então, o cigarro que a gente tinha mais era aquele mais popular, né? Não vou fazer propaganda gratuita aqui, mas era um vermelhinho que tinha umas músicas maravilhosas, o comercial de rock, sabe? Então, aquele ali era o mais fácil de ser localizado. Então, ali valia, sei lá, uma unidade monetária qualquer, não sei qual era a época. E aí, um de prata era assim, era o intermediário, né? E aí tinha um que tinha um dourado. Prêmio. Então, aquele dali era o dinheiro mais caro. A gente fazia aquele bolão e fazia tipo uma carteira e botava no bolso. Então, a gente saía, comprava coisa. Então, eu e meus irmãos, a gente era muito criativo nesse sentido. Eu acho que viver nesse mundo lúdico me salva até hoje, sabe? Do corre-corre. Eu diria assim, Monique, que a carreira acadêmica ela vale a pena, sim, mas não é para todo mundo, assim como qualquer carreira, né? A carreira acadêmica é legal, vai trazer menos sofrimentos para o indivíduo, para aquele que consegue se dedicar mais e ter bastante curiosidade. Aquela pessoa que está disposta ali, olha, eu quero estudar isso. Porque, assim, olha... Ter muita paciência com os alunos. Ter muita paciência, gostar de investigar, ter o prazer de aprender, compartilhar conhecimento, né? O compartilhar é muito importante. Eu diria que... Eu me lembrei agora, você me fez essa pergunta, na minha banca do concurso para aqui, para a UFT, foi a CESP que fez que fez o processo todo, né? Aí vieram 2 professores de economia lá da UNB. E eu lembro que o meu assunto foi sobre renda permanente, alguma coisa assim, do modelo de Balmer. Era para a área de economia monetária, né? E aí um professor me perguntou sobre a renda, como é que se comportava a renda permanente no modelo, alguma coisa desse tipo. E o segundo professor, eu acho que ele me viu nova, alguma coisa assim, né? Não sei. Aí ele me perguntou assim, a minha pergunta é mais de cunho pessoal, assim, por que você decidiu, fazer o concurso ser professora? Aí eu até brinquei, eu falei, o senhor está vendo meu sotaque? Pensou assim, por que eu não fui ser a dançarina do Tchan, né? Aí ele ficou rindo. Aí eu falei com ele assim, e o que eu vou falar para você também? Na realidade, eu gosto de ser aluna. Então, a possibilidade Você gosta de aprender, né? Então, a possibilidade de eu estar como professora, isso me permite estar estudando o tempo todo. Então, eu continuo uma eterna aluna. Sim. Acaba que para passar seu conhecimento, a senhora própria tem que estudar, então são áreas ligadas. Fica atrativo. Fica. Tem alguma área dentro da economia que a senhora acha que vai ser mais promissora nos próximos anos? Eu acho que uma coisa importante, a parte de processamento de dados, ela é uma realidade, né? Assim, e cada dia mais a gente está, todas as profissões, todos os cursos estão muito envolvidos com esse processo. Mas a própria economia da energia, a economia do meio ambiente, são áreas que eu acho que está em expansão, é uma área que vai demandar sempre muita gente. E uma coisa por isso que é importante a gente ter uma graduação bem consolidada,
Porque, assim, independente do que você vai desenvolver numa área mais à frente, numa especialização, alguma coisa desse tipo, se você teve uma boa graduação, bem consolidada, você vai ter ali o quê? Você tem que conhecer os clássicos, porque tudo que a gente desenvolve aqui, alguém começou em algum momento, você vai ter um start. Olha, isso aqui, naquela época, por que alguém não desenvolveu? Então, eu acho que essas áreas, assim, né, processamento de dados, essa parte de economia da energia, do meio ambiente, porque tem muitas essas questões de mudanças climáticas, né? Sim. E quando eu falo da importância da gente ter uma graduação consolidada, é porque, em contrapartida, como você vai estar precisando usar muito inteligência artificial, essa coisa toda, por outro lado, a gente vai precisar de humanidade. Então, entender como funciona o dia a dia das pessoas e prestar serviços personificado vai ficar raro. Já está um pouco escasso. Escasso, né? Então, você vai precisar de pessoas que entendam disso. Sim. Bom, para a gente fechar, então, que recado que a senhora deixa para quem tem interesse em estudar economia? Eu diria que estudar economia é algo fantástico. Você vai sair com visões muito diferenciadas. Muito amplas, né? Sim, porque é um curso amplo, diversas possibilidades, como a gente discutiu aqui anteriormente. Então, o recado que eu deixaria é: venha estudar economia, estude, aproveite bastante o ensino médio, leia, seja uma pessoa curiosa com a atualidade, queira entender como funcionam as políticas públicas do seu município, se dedique à matemática, né? Se dedique à leitura do cotidiano, assista às notícias, os jornais, leiam os jornais. Eu sei que hoje em dia, assim, o jornal hoje é um modelo diferenciado, mas as pessoas continuam passando informações. Sim. Seja uma pessoa bem informada, né? Independente da idade da pessoa. Você consegue absorver as informações conforme o seu grau de maturidade intelectual, você vai indo ali se aprimorando. E o recado que eu tenho, se eu posso deixar algum recado, né, é assim: faça tudo isso porque tenha consciência de que a graduação é uma parte muito importante na vida nossa. A gente vai levar para o resto da vida a graduação, né? Se você for fazer um mestrado, uma especialização mais técnica, uma qualificação mais profissionalizante, você vai pensar, desenvolver através daquilo que você vivenciou numa graduação. Por isso que eu entendo que a gente precisa trabalhar, eu entendo que a gente precisa fazer a nossa rotina do dia a dia. Porém, não vale a pena fazer uma graduação muito curta, sabe? Às vezes a pessoa atropela, deixa o estudo de lado, aí daqui a pouco, sabe, pega 300 disciplinas, não dá conta. Não, respire e viva, porque a gente
eu deixaria aquela frasezinha da música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente quer estudar, a gente quer comer, a gente quer vivenciar, assistir um filme, identificar o que foi que a gente estudou e está vendo aquele cenário daquele vídeo, passear, conhecer outros lugares. E tudo isso faz parte da sua vida, assim como a economia. Então, a economia é fantástico. Sim. E abre muitas portas também, né? Com certeza. Pelo menos a mente abre. Bom, professora, muito obrigada por toda essa sabedoria que a senhora colocou aqui pra gente. Foi de muito apreço. E a gente vai ficando aqui com o nosso podcast de hoje. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço.